A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha comemorou 100 anos de existência, uma marca invejável que demonstra todo um percurso sempre ao lado da população, uma missão com empenho diário, com luta intensa perante riscos que colocam em causa até a própria vida dos operacionais. Este tem sido um trabalho que merece total reconhecimento, como aliás aconteceu nesta cerimónia com a imposição de distinções e medalhas aos soldados da paz barquinhenses, para além de um desfile motorizado. A sessão solene foi presidida pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, que levou recados para casa, desde logo perante a vontade em regressar a modelo antigo de comandos distritais. No período de intervenções, registro para as palavras de Miguel Pombeiro, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, que aproveitou então a presença do governante para deixar claro que o atual modelo de proteção civil em comandos subregionais está a funcionar bem no Médio Tejo, tido como exemplo nacional pela forma como trabalha em conjunto e em prol das populações abrangidas. É para mim uma profunda honra, enquanto Presidente da Assembleia Geral, abrir esta sessão solene em que celebramos 100 anos de vida dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha. E como diz o povo, largos dias têm 100 anos, e estes 100 anos são de facto largos em serviço, largos em dedicação, largos em história. Permitam-me começar por prestar uma homenagem muito sentida a todos que ao longo de décadas construíram e consolidaram esta instituição. Cada um deixou um contributo, um gesto, um alicerce, que hoje permite à Associação Humanitária ser aquilo que é, uma referência de confiança, de cultura de serviço público e de proximidade ao cidadão. E permitam-me ligar este tributo ao reconhecimento à atual direção, que tem sabido honrar esse legado com extraordinário brio, competência e sentido de missão. A forma exemplar como tem gerido os destinos da Associação espelha o melhor de todos quantos construíram este corpo de bombeiros ao longo de 100 anos. Não é apenas continuidade, é elevação. Quero também fazê-lo reconhecendo de forma intensa e justa aqueles que são a essência desta casa, os homens e mulheres que serviram e servem no Corpo de Bombeiros. Sem eles, nada disto existiria. São eles que dia e noite, com condições por vezes difíceis, garantem o socorro, a emergência, o apoio às populações. São eles que respondem quando todos os outros recuam. A sua coragem, a sua resiliência, o seu sentido de missão são verdadeiramente o coração desta história centenária. Quero ainda deixar uma palavra para a dimensão cultural desta associação, uma dimensão muitas vezes esquecida, mas que faz parte do seu ADN. As bandas, os grupos culturais, a ligação à comunidade, tudo isto forma uma herança de identidade e pertença que merece ser preservada e valorizada. Quero agradecer a presença de todos, mas permitam-me destacar a presença particularmente significativa do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, Dr. Rui Rocha. A sua presença honra-nos verdadeiramente, não apenas pela dimensão institucional que representa, mas pelo sinal de reconhecimento que transmite ao trabalho silencioso, exigente e permanente desta Casa e de todo o dispositivo da proteção civil do nosso território. Vivemos num território onde a proteção civil funciona bem. E funciona bem porque existe organização, proximidade, confiança e um profundo conhecimento da realidade local. Os comandos subregionais têm sido uma peça central deste sucesso. Ao longo do Médio Tejo existe praticamente unanimidade entre autarcas, responsáveis operacionais e agentes de proteção civil. Os comandos subregionais trouxeram ganhos reais de proximidade, de pertença, de coordenação e de eficiência. Porque conhecem o território ao detalhe, porque estão próximos das equipas e dos decisores locais, porque reduzem distâncias comunicacionais e operacionais. A experiência do modelo subregional é no Médio Tejo muito superior ao antigo modelo distrital. O distrito é uma construção administrativa. A sub-região é uma construção territorial. O distrito agrupa realidades que pouco têm em comum. A sub-região junta quem trabalha diariamente em conjunto. O distrito dilui prioridades, a sub-região concentra-as. E é por isso que neste momento de celebração importa também deixar uma mensagem ponderada. Não devemos perder num processo de reestruturação aquilo que verdadeiramente tem funcionado bem. Reformar é legítimo e necessário, mas reformar deve significar melhorar, não recuar. Deve significar fortalecer o que dá resultados
e não substituir modelos que o território reconhece como eficazes. Saúde também a Liga dos Bombeiros Portugueses, cuja participação muito nos honra, apelando a que continue focada no essencial, a valorização dos bombeiros, a defesa do voluntariado, a promoção da formação e a garantia de um financiamento sustentável das associações. A Liga é tanto mais forte quanto mais se concentrar nestas prioridades. Sempre que se desvia para conflitos institucionais ou para declarações que pouco ajudam quem está no terreno, perde-se um pouco da sua missão. Mas quando coloca no centro a tarefa de proteger quem protege o país, então cumpre plenamente o seu propósito. Quero igualmente deixar uma palavra de reconhecimento à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que tem tido um papel absolutamente decisivo no reforço do sistema e na resposta aos novos riscos cada vez mais complexos. O subcomando, instalado aqui em Vila Nova da Barquinha, é uma prova viva daquilo que a proximidade pode construir. Coordenação mais ágil, respostas mais rápidas, equipas mais coesas e um sentido de comunidade que nenhuma estrutura burocrática consegue replicar. Senhoras e senhores, celebrar 100 anos é por si só um feito notável. Mas mais importante do que olhar apenas para o que foi feito é ter a coragem de olhar para o que ainda falta fazer. O passado honra-nos, o presente responsabiliza-nos, mas é o futuro que convoca a nossa ação. E o futuro trará inevitavelmente novos desafios, fenómenos climáticos extremos, emergências mais complexas, necessidades tecnológicas que exigem investimento e uma pressão crescente sobre o voluntariado e sobre a capacidade de manter equipas preparadas. Nenhuma associação centenária sobreviveu olhando apenas para trás. Sobreviveu porque soube antecipar, inovar, modernizar. Caro Presidente Manuel Morato, sabemos que podemos contar com todo o empenhamento e apoio da Câmara Municipal, parceiro central dos desafios que se colocam. Termino com uma palavra simples, mas contém tudo o que queremos dizer neste dia. Obrigado. Obrigado a quem serviu, obrigado a quem serve e obrigado a quem continuará a fazer da coragem e do humanismo a marca maior dos bombeiros voluntários de Vila Nova da Barquinha. Muitos parabéns pelos 100 anos, venham os próximos 100. Muito obrigado. Jorge Gama, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, admitiu ser um privilégio por fazer parte da história, não se esquecendo de todos aqueles que fizeram também parte deste percurso, em especial os bombeiros que partiram e que deixaram memória. Ficou também uma posição clara perante o modelo de proteção civil. Celebramos hoje 100 anos de história do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha. 100 anos de serviço público, de coragem, de entrega à nossa comunidade. É um momento de grande significado para nós. É um privilégio poder estar aqui como comandante desta casa, dando voz a uma história que pertence a muitas gerações. Quero começar por expressar a minha profunda gratidão a todos os que me antecederam. Comandantes, diretores e bombeiros, que desde 1925 construíram este corpo de bombeiros com um trabalho árduo, sacrifício pessoal e um sentido de missão que atravessa as décadas. A sua dedicação deixou raízes fortes e hoje somos herdeiros desse legado. Quero também homenagear todos os bombeiros que passaram por esta corporação. Os que partiram, mas deixaram memória e exemplo. Os que ainda hoje continuam ligados a esta casa, mostrando que o espírito bombeiro não tem idade. A todos, o meu respeito, a minha gratidão. Permitam-me destacar com particular orgulho os bombeiros da Barquinha de hoje. Esta direção que nos acompanha desde 2015. Por todo o apoio, por tudo o que fazem por esta associação e este Corpo de Bombeiros. Os bombeiros são a força que mantém este Corpo de Bombeiros vivo, operacional e respeitado. Conciliam trabalho, família e voluntariado. Enfrentam riscos crescentes, exigências maiores e uma sociedade mais atenta. Mas nunca falham. Se esta corporação chega aos 100 anos com vitalidade, deve-se, sobretudo, a vocês. Vivemos tempos de grande exigência. As missões são mais complexas, a pressão sobre os meios aumenta, a formação exige rigor e a comunidade espera respostas rápidas e eficazes. Mas sei, porque vejo todos os dias, que os bombeiros da Barquinha estão à altura dos desafios do presente e dos desafios que virão. Senhoras e senhores, não posso deixar de abordar com serenidade
o momento requer o atual debate sobre mudanças estruturais na proteção civil, nomeadamente o possível fim dos comandos subregionais. Quem está no terreno sabe o valor destes comandos, a proximidade, a coordenação, a eficácia. A sua existência tem representado uma mais-valia operacional e é importante que qualquer decisão futura considere os resultados reais, não apenas percepções que são distantes da realidade e do socorro. Também não posso deixar de manifestar a minha tristeza pelo que vivemos neste último verão. Momentos em que vozes que deveriam defender os bombeiros escolheram, infelizmente, lançar suspeição sobre nós. A repetição infundada de frases como está desorganizado, os bombeiros têm que ser comandados por bombeiros, não corresponde à verdade. E por isso, digo aqui com toda a clareza, em todos os teatros de operações deste país, os bombeiros são comandados por bombeiros. É assim que sempre foi e assim continuará a ser. Os bombeiros de hoje não querem ser meros agentes de proteção civil. Os bombeiros de hoje são a proteção civil. Como podem comprovar os nossos autarcas, as nossas comunidades intermunicipais, sim, porque a proteção civil não são só os incêndios florestais ou rurais. Daí o sistema que hoje temos de ser para nós o mais eficaz e o mais operacional. Os incêndios florestais apenas trazem algumas percepções erradas. Mesmo perante estas circunstâncias, reafirmamos a nossa total disponibilidade para continuar a colaborar, evoluir e fortalecer o sistema de proteção civil, sempre com o foco naquilo que realmente importa, que é a segurança das populações. Caros bombeiros, entramos hoje no segundo século de existência deste Corpo de Bombeiros. Um novo capítulo cheio de desafios, mas também de oportunidades. Quero deixar-vos uma mensagem de confiança e motivação. Continuem a vestir esta farda com orgulho. Continuem a honrar o legado daqueles que vieram antes de nós e que continuem a ser o exemplo e dedicação de profissionalismo que define este corpo há 100 anos. A Barquinha pode contar convosco, Portugal pode contar convosco e eu, como vosso comandante, estarei sempre a vosso lado. Viva os bombeiros da Barquinha, viva os bombeiros de Portugal, disse. António Ribeiro, presidente da Associação Humanitária, recordou aquele que tem sido o papel dos bombeiros, de quem elogiou o esforço e generosidade sem esperarem nada em troca. No dia do centenário da instituição, importa recordar que somos uma associação humanitária de bombeiros voluntários de Vila Nova da Barquinha. E qual é o nosso foco? Uma associação que une os seus sócios num propósito comum. Humanitária, por se focar na dignidade da pessoa, com a finalidade de a defender, valorizar e apoiar a vida humana. Composta por bombeiros que fazem da proteção de pessoas e bens a sua missão. Sustentada por colaboradores voluntários que oferecem o seu esforço com generosidade e sem esperar nada em troca. Somos a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha. As comemorações do centenário da nossa associação tiveram início na cerimónia pública de instalação formal da Comissão de Honra e Comissão Executiva a 30 de abril de 1922. Passaram, entretanto, 3 anos e meio. O plano de ação assentou numa estratégia de melhoria dos processos de trabalho, melhoria do bem-estar dos operacionais, de onde saíram os objetivos operacionais. 7 ideias, das quais destaco: intervenção nas atuais instalações para adequar as condições aos processos de trabalho, remodelação de gabinetes de comando, alojamento e balneários. Construção em local de destaque de uma obra de arte relativa ao centenário. Desenvolvimento de ações de angariação de apoios e patrocínios, quer para a construção do monumento, quer como sócios coletivos ou sócio-empresa. Certificação do Centro de Formação da Associação pela Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho, pela DGERT. Publicação do centenário em livro e fotografia, apoiado num concurso de fotografia
tornando o acervo numa evidência material que se encontra a decorrer. Somos uma organização de utilidade pública sem fins lucrativos, governada de dentro para fora e que ao longo dos anos apresenta resultados positivos. O futuro é um desafio de gestão, de pontos fortes e procura constante de oportunidades. Uma ação focada na melhoria e na sustentabilidade nos próximos 25 anos desta associação. Caros convidados e amigos, homenageamos hoje quem construiu e quem mantém viva esta associação. Diretores, bombeiros, músicos, sócios e instituições. Homenageamos hoje quem construiu e quem mantém viva esta associação. Diretores, bombeiros, músicos, sócios e instituições. Homenageamos hoje quem construiu e mantém viva esta associação. Diretores, bombeiros, músicos, sócios e instituições. Mais do que as palavras, valem as relações humanas e as ações diárias. O resto é obra e fala por si, disse. Luís Elias, representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, catalogou esta data como histórica, deixando claro que os bombeiros são a proteção civil, referindo que as corporações são muito mais do que incêndios. O dirigente quis ainda vincar a posição da Liga em torno do regresso aos comandos distritais, que considerou como essencial. Hoje, o Corpo de Bombeiros, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, comemora 100 anos. 100 anos é realmente uma marca histórica. E para que aqui se chegasse, não há dúvidas que gerações deram o melhor de si, quer nos órgãos sociais, quer no corpo ativo. Os parabéns a todos aqueles que ao longo desses anos permitiram chegar a esta data com esta vitalidade demonstrada por esta associação e pelo seu corpo de bombeiros. Parabéns a todos. Dizer que os bombeiros são elementos da proteção civil. Como aqui já foi dito, são a proteção civil. Não há dúvidas que o trabalho dos bombeiros não se esgota nos fogos rurais ou florestais, como lhe queiram chamar. Isto representa 8% da atividade dos corpos de bombeiros na sua totalidade, ou seja, uma ínfima parte, mas que tem uma expressão muito significativa em termos daquilo que é passado para o país nas imagens dos órgãos de comunicação social. Tudo o resto parece que é esquecido. O trabalho que fazem durante o ano, transportando doentes não urgentes, fazendo serviços de pré-hospitalar, tratando das enchentes, de todas as situações, das catástrofes, tudo isso parece que não tem significado. Centramos-nos nos 8% do trabalho dos corpos de bombeiros. Mas também respondendo aqui, dizendo que eu estou aqui em representação da Liga dos Bombeiros Portugueses e do seu presidente António Nunes. Dizer, para que fique claro, que a Liga dos Bombeiros Portugueses bate-se, sempre se bateu, pelas associações humanitárias dos bombeiros voluntários, pelos seus comandantes e pelos bombeiros. E quando alguém diz que a Liga dos Bombeiros Portugueses não representa os bombeiros, não é verdade. Bastaria referir que, representando o comandante, mal vai o Corpo de Bombeiros em que o seu comandante não representa os seus bombeiros. Mas não é só. De facto, a Liga representa os bombeiros. E tem vindo a defender um conjunto de posições que pode ser discutível e pode não recolher unanimidade. Mas é de referir que dos elementos, ou seja, das forças que estão ligadas à proteção civil, a única que não tem um comando vertical são os bombeiros. Dizer que foram sempre os bombeiros a comandar bombeiros não é verdade. Já foi, não é verdade. Neste momento, nós não temos uma estrutura vertical nos bombeiros, ou seja, o ser comandante deste corpo de bombeiros é o limite do tratamento em termos da estrutura de bombeiros na resposta à situação, por exemplo, nos fogos rurais. Portanto, falta efetivamente um Comando Nacional de Bombeiros. Vamos continuar a bater-nos por isso. E provavelmente, hoje, tendo aqui a presença do Sr. Secretário de Estado,
a quem toma liberdade, é um companheiro e um amigo. É para talvez a primeira vez que nós temos efetivamente na Secretaria de Estado alguém que é dos bombeiros. Um homem que foi Presidente de Câmara durante 20 anos, um homem que foi Presidente de uma Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários durante 20 anos, um homem que foi Presidente de uma Federação de Bombeiros Distrital. Portanto, conhece a realidade dos bombeiros. E quando possa ser acusado de que está a defender, e nós apoiámo-lo nessa posição, uma reversão na atual estrutura da Proteção Civil, pensamos nós que o exemplo que aqui foi referido desta região, que parece, foi dito, e eu tenho que acreditar, que é um local onde os comandos subregionais funcionam, meus caros, nós percorremos o país, eu percorro o país, eu sou da Trofa e estou aqui hoje. Sou também, deixem-me dizer-vos, meio ribatejano, que o meu pai era natural de Tramagal e, portanto, conheço bem estas terras aqui de proximidade. Corro o país e sei quais são as realidades, sabemos quais são as realidades de algumas sub-regiões. Portanto, meus caros, não tomemos a árvore pela floresta. Ou seja, o que aqui funciona bem pode não funcionar e não funciona bem noutras zonas do país. E nós temos prova disso. Portanto, nós acreditamos e estamos convictos que esta reformulação que vai ser feita na Proteção Civil, por aquilo que temos conhecimento, renovando um projeto de estrutura distrital, criando um Comando Nacional de Bombeiros, irá, no nosso entender, beneficiar a estrutura dos bombeiros. Depois dizer-vos que temos um compromisso. Ainda recentemente, no Congresso Nacional realizado em Alcobaça, o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil e o Sr. Primeiro-Ministro declararam perante 700 congressistas que estão a tratar de uma coisa fundamental, da carreira para os bombeiros. Algo que é determinante para que nós possamos continuar a contar com estes homens e mulheres na proteção das nossas comunidades. E, portanto, temos a promessa de que até ao fim do primeiro trimestre de 2026 teremos essa carreira constituída. Mas não termina aí, porque se constituirmos a carreira, se criarmos a carreira, mas não criarmos as condições de financiamento, no dia seguinte, e o Sr. Presidente desta nobre instituição, que muito bem gere, no dia seguinte fecha a porta da sua instituição. Criarem uma carreira que não tenha um apoio de uma nova lei de financiamento poderá ser a morte dos corpos de bombeiros. Não poderá. Será, naturalmente, para a generalidade deles. Portanto, aquilo que se segue é a criação do novo modelo de financiamento e nisso fica aqui, o Sr. Secretário de Estado sabe que estamos permanentemente em contacto com a Secretaria de Estado e com o Governo, no sentido de criarmos condições para, de uma vez por todas, tornarmos atrativa a carreira que não existe, criá-la atrativo, o facto de homens e mulheres, estes jovens que aqui estão à nossa frente, que sempre muito nos orgulhamos de ver, estas escolas de infantes e cadetes, possam vir para os corpos de bombeiros. Fica aqui a nossa promessa da Liga dos Bombeiros Portugueses, que nos bateremos sempre, mas sempre, a favor dos bombeiros, dos comandos de bombeiros e das associações humanitárias dos bombeiros voluntários. Fica aqui esta promessa, porque até ao limite das nossas forças nós continuaremos a fazê-lo. Manuel Mourato, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, falou de uma história de coragem e de espírito de missão sem igual, em que os bombeiros nunca faltaram, disse. Ficou ainda uma palavra especial para os familiares dos operacionais. É para mim e para o município de Vila Nova da Barquinha uma enorme honra e um profundo sentimento de gratidão estar aqui hoje no momento em que celebramos 100 anos de história, de coragem e serviço dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha. Um século de existência não se mede apenas pelo tempo, mas sobretudo pelas vidas protegidas, pelas mãos estendidas, mas sobretudo nos momentos mais difíceis e pelo espírito de missão que sempre guiou esta corporação.
Ao longo destes 100 anos, os bombeiros enfrentaram incêndios, inundações, acidentes, catástrofes naturais e todas as situações onde e sempre que a comunidade precisou deles. Em cada uma dessas ocasiões, nunca faltaram, estiveram sempre presentes, com dedicação, com competência e, acima de tudo, com profundo amor à causa pública que todos vós têm. Hoje celebramos também todos aqueles que por aqui passaram antes de nós. Devemos lembrá-los porque um centenário teve muita gente a passar por aqui antes de nós. Os que vestiram a farda dos bombeiros nestes 100 anos. Os que partiram, mas deixaram um legado de honra. Os que dedicaram a sua vida durante décadas ao serviço voluntário. Os que continuam todos os dias a garantir que a barquinha está mais segura. Quero deixar-vos uma palavra especial às famílias dos bombeiros. A vossa compreensão, o vosso apoio silencioso e a vossa capacidade de aceitar que muitas vezes o dever fala mais alto, fazem de vós parte essencial desta missão. A vós, a mais profunda gratidão. Permitam-me de forma especial destacar o empenho da atual direção, do comando e de todos os profissionais e voluntários que mantêm esta casa viva e funcional. Ao fim de 100 anos, manter uma casa destas viva e funcional é motivo de orgulho. Vila Nova da Barquinha tem nos seus bombeiros uma corporação preparada, respeitada e que é reconhecida em toda a região. Da parte do município, reafirmo o nosso compromisso absoluto de continuar a apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros, garantindo condições de trabalho, equipamentos, infraestruturas adequadas, entre outros apoios. Porque investir nos bombeiros é investir na segurança e no bem-estar de toda a comunidade. Caros bombeiros da Barquinha, neste dia histórico, quero-lhes dizer com toda a sinceridade, a Barquinha está orgulhosa de vós. Muito obrigado. Temos orgulho da vossa coragem, da vossa entrega, do vosso serviço e da vossa capacidade de honrar uma história centenária. Que este centenário não seja só de celebração de passado, mas que seja sobretudo um ponto de partida para o futuro, ainda mais forte e promissor. Muitos parabéns pelo centenário, vivam os bombeiros voluntários de Vila Nova da Barquinha, que hoje começa a escrever-se a história dos próximos 100 anos. Bem-haja, vivam os bombeiros de Vila Nova da Barquinha, vivam os bombeiros de Portugal. Muito obrigado. Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil, referiu-se aos bombeiros de Vila Nova da Barquinha como uma entidade que tem estado sempre presente quando é mais necessária. O governante disse que sem os bombeiros não existe sistema de proteção civil. É com profunda honra e sentido de responsabilidade que aqui estou, enquanto secretário de Estado da Proteção Civil, para celebrar convosco 100 anos de vida ao serviço e de comunidade. Ao longo de um século, esta associação humanitária esteve sempre onde era preciso. Nos incêndios que assolaram a região, nas cheias que ameaçaram as famílias, nos acidentes inesperados que mudam vidas no instante e em cada emergência onde um cidadão, uma família ou uma comunidade precisa de ajuda. Este centenário não é apenas um marco institucional. É um testemunho de que a missão de proteger não conhece interrupção. Há 100 anos que esta casa vive em estado permanente e de prontidão. Há 100 anos que daqui partem mulheres e homens que assumem todos os dias um compromisso silencioso. Servir sem esperar nada em troca. Num dia como hoje, celebramos o presente, mas regressamos inevitavelmente ao passado. Recordamos aqueles que em 1925 olharam para Vila Nova de Barquinha e reconheceram que a proteção das pessoas era um dever de todos. Num tempo de escassez de meios, mas de abundância de coragem, decidiram fundar esta associação humanitária. Foram eles que lançaram a semente. Mas foram milhares de bombeiros e dirigentes que ao longo de 100 anos regaram essa semente com entrega, sacrifício e humanidade. Recordamos os comandantes, os dirigentes, os voluntários, os sócios, os beneméritos, todos os que fizeram esta casa crescer e resistir. Recordamos também aqueles que já não estão entre nós e que deixaram a sua marca na vida desta instituição. A memória deles vive em cada chamada atendida, em cada sirene que ecoa nas ruas, em cada vida protegida. E com especial emoção recordamos os que perderam a vida no cumprimento da missão, aqui na região e em todo o país. Como afirmei recentemente no Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses, os seus nomes permanecem inscritos na história da Proteção Civil Portuguesa. A todos eles,
às suas famílias, a nossa mais profunda homenagem. Portugal tem um modelo de bombeiros único no mundo. Não somos apenas um país que tem voluntários. Somos um país que é, em grande parte, defendido e protegido por voluntários. E isso não é um detalhe, é uma identidade. É uma forma de viver a cidadania que nos distingue internacionalmente. Ser bombeiro voluntário é renunciar ao descanso, é aceitar o risco sem hesitações, é responder à sirene mesmo quando a vida pessoal exigiria ficar. Viver com a consciência de que cada saída pode ser decisiva para alguém. E por isso digo, com a mesma convicção que também afirmei no Congresso da Liga: sem os bombeiros, o sistema de proteção civil não existe. Ninguém conhece tão bem o território, ninguém está tão próximo das populações, ninguém tem uma ligação tão profunda à vida comunitária como os bombeiros. E Vila Nova da Barquinha é um exemplo vivo disso mesmo. Minhas senhoras e meus senhores, vamos também hoje inaugurar algumas melhorias no quartel. E estas obras não são apenas pedra, físico, betão, equipamento, são também uma mensagem: que melhorar infraestruturas é proteger bombeiros. Proteger bombeiros é proteger populações. E por isso quero felicitar todos os responsáveis, a direção, o comando, com certeza também a autarquia, parceiros locais, por terem conseguido concretizar estas melhorias que muito contribuirão para a segurança e eficácia operacional deste Corpo de Bombeiros. Minhas senhoras, meus senhores, permitam-me agora sublinhar o caminho que o Governo está a fazer lado a lado com os bombeiros portugueses. O Governo assumiu desde o primeiro dia que esta área exige continuidade, seriedade e reformas estruturais, não respostas casuísticas nem medidas episódicas. Quero, por isso, apresentar com clareza a estratégia do Governo para os próximos anos, assente em 4 grandes eixos: a reforma institucional, valorização dos bombeiros, modernização operacional e financiamento estável e permanente. Estamos na fase final da revisão da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, alicerçada num novo paradigma organizacional que permitirá reforçar a participação dos bombeiros na estrutura nacional, criar condições para uma coordenação mais eficiente e garantir coerência territorial e funcional do sistema. É uma mudança estruturante, discutida, participada e tecnicamente robusta. Na sequência do âmbito do grupo de trabalho constituído no 24º Governo Constitucional, visando a elaboração de proposta relativa à carreira de bombeiro, estamos a continuar esta missão, acrescentando reuniões bilaterais com os principais intervenientes, destacando-se a Liga dos Bombeiros Portugueses. Pretendemos desenvolver este trabalho em 2 momentos. O primeiro, elaborando a estrutura da carreira e a sua correlação com as leis laborais para todos aqueles que têm contrato de trabalho com as associações humanitárias bombeiros voluntários, e queremos ter esta primeira fase de trabalho, como disse o Sr. Presidente do Conselho Fiscal, concluído até ao final do primeiro trimestre de 2026. Depois, perceber a forma como vamos introduzir a tabela remuneratória associada a essa carreira, onde nos parece essencial a sua interação com os contratos-programa. Com os contratos-programa pretendemos garantir previsibilidade, sustentabilidade, ressarcimento efetivo e equidade entre as associações, integrando nesse modelo todos os apoios estatais. Para atingir este propósito, deveremos avançar para uma tipificação dos corpos de bombeiros, mediante vários critérios, desde a análise do risco, passando pelas questões sociodemográficas ou de acessibilidade. Pretendemos ainda garantir, durante esta legislatura, a profissionalização da primeira intervenção, 24 horas, 365 dias por ano, envolvendo neste objetivo as 760 equipas de intervenção permanente que temos aprovadas neste momento. Esse passo implica, naturalmente, uma reflexão profunda sobre o modelo das equipas de intervenção permanente, tal como foi concebida em 2008, pois encontra-se desatualizado face às exigências atuais. Em janeiro do próximo ano, será entregue a proposta de Diretiva Financeira e Operacional do DECIR 2026, para que possa ter lugar uma análise e discussão prévia com os parceiros, algo de que não me recordo de ter acontecido no passado, com o objetivo destes 2 normativos estarem aprovados até 31 de março. Dizer
que, no sentido de garantir o ressarcimento das despesas extraordinárias dos incêndios rurais em tempo, estamos a providenciar para que no próximo ano tenhamos uma plataforma digital que agilize este processo face aos constrangimentos e limitações do SAD. E dizer-vos que é uma turbulência todo este processo e que felizmente durante esta semana conseguimos regularizar por processos também burocráticos e muito obsoletos, nos quais eu não me reconheço, e por isso mesmo estamos neste momento a diligenciar para que no próximo ano possamos facilitar a vida aos seus comandantes, às associações, aos comandantes, sejam subregionais ou de outra dimensão, para que todo este processo de validação de despesa extraordinária seja feito o mais rapidamente possível, e por isso dizer-vos que durante esta semana, última semana, conseguimos valorizar cerca de 10 milhões de euros que estavam em atraso para com as associações humanitárias. Mas também saudar, nesta semana e neste dia, a aprovação no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado, da isenção de IRS para as compensações e subsídios referentes à atividade voluntária até ao limite anual de 6 vezes o indexante. Vamos operacionalizar também, no mais curto espaço de tempo, e em colaboração com as Comissões de Coordenação da Região Norte e Centro, o apoio de 10 milhões de euros que nos chegaram de Timor-Leste, direcionado para as regiões mais afetadas pelos incêndios deste ano, permitindo assim adquirir 50 novos veículos florestais de combate a incêndios, com uma comparticipação estatal mínima de 75%. E estamos também a atuar junto do Ministério da Economia e da Coesão Territorial para garantir, na primeira reprogramação do Portugal 2030, uma nova linha de financiamento para infraestruturas e equipamentos, compensando o vazio deixado pelo PRR e pelas atuais limitações do Portugal 2030. Estas medidas representam um caminho feito com diálogo, com proximidade, com respeito institucional, com trabalho conjunto com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Quero também deixar uma palavra aos dirigentes desta Associação Humanitária, a todos os que assumiram responsabilidades ao longo de décadas e aos que hoje continuam esta missão. Sei, porque também o vivi durante quase 20 anos, até ao passado dia 5 de junho, o que é dirigir uma associação humanitária e que não é apenas gerir, é apoiar bombeiros, equilibrar contas, encontrar soluções, lutar por melhores condições, responder à comunidade e manter viva uma instituição que nunca pode parar. E aos senhores autarcas deixo um agradecimento especial, na pessoa hoje do nosso Presidente de Câmara. Sem a presença ativa dos municípios, sem o seu apoio consistente, financeiro, logístico, humano, o sistema funcionaria muito mais lentamente. A Proteção Civil, também não devemos esquecer, é a responsabilidade do poder local, e Vila Nova da Barquinha é disso exemplo. Por isso precisamos de um sistema em que governo, autarquias e bombeiros trabalhem como um verdadeiro triângulo de confiança e de partilha, com objetivos comuns, responsabilidades claras e comunicação permanente. Pretendo, no mais curto espaço de tempo, está-se a aproximar, a eleição para o novo Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses será no fim de semana de 13 e 14 de dezembro, para que, reunindo, consigamos trabalhar no sentido de dar justiça, no sentido de uniformizar e harmonizar benefícios fiscais e apoios sociais para todos os bombeiros de Portugal, independentemente do seu concelho de origem. Mas há uma palavra que também não posso deixar de dirigir. A palavra às famílias dos bombeiros. Vocês são o alicerce silencioso desta missão. São vocês que vêm sair tantas vezes sem hora prevista de regresso. São vocês que vivem com preocupação, com a ansiedade e por vezes com o medo. São vocês que compreendem o que significa vida por vida antes de todos os outros. A vocês, o meu mais profundo respeito e agradecimento. E, finalmente, permitam-me dirigir-me a vós, bombeiras e bombeiros desta casa centenária. O vosso lema, vida por vida, não é apenas uma frase, é uma verdade vivida. É uma promessa que repetis em cada saída, em cada formação, em cada gesto. Portugal conhece-vos, Portugal confia-vos, Portugal agradece-vos. A vossa entrega não se mede em horas, mede-se em vidas protegidas e em comunidades seguras. E enquanto Secretário de Estado da Proteção Civil, estarei sempre ao vosso lado, com frontalidade, com verdade, com compromisso.
Quero também aproveitar para felicitar todos aqueles que hoje ingressaram na carreira de bombeira, porque foi uma questão muito singular aqui em Vila Nova da Barquinha, que eu felicito, as bombeiras que hoje passam a ser bombeiras de terceira, e portanto assumindo aqui também uma nova responsabilidade, uma importante responsabilidade. E depois aquilo que repito em todas estas circunstâncias, que não vou a tempo do momento, mas vou a tempo de todos os que estão presentes nestas cerimónias, da próxima vez que estivermos aqui, somarem os anos das medalhas que foram entregues a distinguir 5 anos, 10 anos, 15 anos, 25, 30 e noutros locais ainda mais anos. E se somarem todos, são muitos anos de vida, são muitos anos de entrega que devem ser reconhecidos, e por isso faço mesmo também muita questão, embora sendo simbólico, mas representa muito para aquilo que é a gratidão que devemos ter para com as bombeiras e bombeiros que durante tantos anos continuam a acreditar nesta nobre missão de servir e também um exemplo de cidadania. Por isso, para todos aqueles que foram hoje distinguidos, que possam continuar a ser um exemplo para estes mais jovens, para estes mais pequeninos que estão aqui e que não sei se todos eles vão chegar a bombeiros de terceiro um dia, mas com certeza que os ensinamentos que já estão a ter nesta casa vão ser também fundamentais para a sua estrutura enquanto cidadãos, e por isso pedi uma grande salva de palmas para os bombeiros de Vila Nova da Barquinha.